Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia, minhas amadas acadêmicas. Bom dia, meus queridos acadêmicos. Bom dia, minha amada Umarilândia. O que é Umarilândia? O que é Umarilândia? Marituba, Marituba, Marituba. Estamos começando mais um programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Fique ligado, aqui é literatura ao vivo para quem ouve a Umari. É a Almari na Umari, levando cultura, poesia e conhecimento para cada lar, cada rua e cada coração maritubense. São 8 horas e 13 minutos em Umarilândia, a capital do Umari. Alex, o mestre Orlando faz o programa aqui conosco, é professor de português, de literatura, está numa atividade extracurricular no colégio dele em Ananindeua. Ele não pôde vir, mas ele mandou uma mensagem linda, linda, que mais adiante nós veremos, para a Beatriz. Como eu disse, o professor Orlando não pôde vir, mas mandou excelente material para o programa, que é um programa especial. Especial porque homenageará Beatriz Gabriela Melo Lourinho. Beatriz Gabriela Melo Lourinho, aluna do 5º ano do ensino fundamental da Escola Santa Teresa d'Ávila, que ganhou o prêmio do programa Leitor do Ano, que é promovido por esse conceituado estabelecimento de ensino do nosso município. E a Beatriz já está entre nós, acompanhada de sua genitora, Érica do Socorro Melo dos Reis Lourinho, né? Da irmã dela, que também leu. Quantos livros você leu? 12 livros, a Nicole, e a professora está aqui do nosso lado, que é a coordenadora Belina Chenchuk. A professora Belina Chenchuk, que é coordenadora do programa, não é isso? Sim. Coordenadora do programa. Nós vamos ouvir depois a Beatriz, bela atriz da leitura. Vamos ouvir a Nicole. Vamos ouvir a dona Érica, mãe da Beatriz, e a professora Belina. A frase do programa. Olha que frase, Beatriz, sobre a leitura, Beatriz. Meus filhos terão computadores e celulares, sim. Mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, nossos filhos serão incapazes de escrever.
Sabe quem disse isso, Beatriz? Foi Bill Gates, o empresário norte-americano e um dos homens mais ricos do mundo, fundador do Microsoft, a maior empresa de software do mundo. Softwares são programas instalados em computadores e celulares. Ele disse que o filho dele pode usar celular, pode usar computador, pode usar notebook, mas tem que ler, tem que ter livros, tem que ter livros. Eu digo sempre, a senhora é professora também? Sou formada. A professora Érica, esposa do Jefferson, que é professor de matemática, o pai da Beatriz. Eu digo sempre que quem não lê, não escreve, não pensa e não fala. Porque hoje a nossa vida é comunicação. Para você se comunicar, você tem que saber o que está fazendo. E a gente só sabe falar escrevendo. Eu sou professor de oratória, eu sempre conto essa história. Eu dei um curso de oratória aí no Colégio Renaldo Manazais, e veio um vereador de Marapani, a esposa dele, fazer o curso comigo. Quando terminou o curso que eu fiz a dinâmica, ele foi escolhido para falar em nome do grupo dele. E deu um discurso espetacular. Quando terminou, ele veio me agradecer. Professor Lázaro, muito obrigado. Eu era vereador e não sabia falar. E aprendi a falar. Quer dizer, a técnica de você se comunicar. Primeiro requisito, a leitura. Você tem que ler, como a Beatriz leu e deu exemplo. Dito isso, vamos ouvir a apresentação da maior leitora de Marituba. Ela leu 50 livros durante o ano de 2025 e ganhou o prêmio Leitor do Ano. Com a palavra, Beatriz. Pode falar, Beatriz. Meu nome é Beatriz, bom dia, né? Eu não vou lembrar de todos os livros agora, mas eu vou falar aqui de 2 livros que eu me lembro. Sobre um que é Quando o Monstro Nasce e o Diário de Alvin, A Mamãe se Casou de Novo. Muito bom, muito bom. Qual é a escola que você estuda? Santa Teresa d'Ávila. E a professora Belina? O que é que a professora Belina é para você? A professora Belinda, para mim, é uma coordenadora muito gentil, que quando eu preciso de ajuda, eu busco ela às vezes. E a professora também, ela me manda ir lá conversar com ela às vezes. E Beatriz, um dos programas, não foi, Alex? Veio um aluno lá, não sei se tu conhece, o Alex Gabriel. Alex Gabriel? É. Não. Ele veio aqui o programa que ele ficou assistindo você falando lá na biblioteca e é seu fã. É o Alex Gabriel. Ele esteve aqui no programa lá da escola Santa Teresa d'Ávila. Depois nós vamos fazer, o professor Orlando mandou 3 perguntas para você, mas depois a gente vai fazer as perguntas. Beatriz, o professor Orlando pergunta, primeira, o que a leitura significa para você? A leitura significa para mim um conhecimento muito bom para a gente poder descobrir os nossos interesses pessoais. Muito bem, muito bem. Segunda pergunta, como você, Beatriz, se relaciona com o livro? Entra no livro como se fizesse parte do livro. Como você se sente? Eu me sinto como se eu fizesse parte da aventura, como se eu me imaginasse naquela aventura. Eu imagino como seriam os personagens na vida real também. Se não tiver imagem, os cenários, pra mim, na minha cabeça, seria isso. Tu estás emocionando-me. Maravilhosa você é maravilhosa. É assim mesmo que se lê. É assim mesmo que se lê. A terceira pergunta que o mestre Orlando faz. De todos os livros que você leu, tem algum especial? Aquele de que a gente nunca esquece depois que leu? Olha, tem vários livros que eu já li, mas eu só me lembro de alguns.
Por exemplo, eu já li gibis, eu já li livros, né, com páginas grandes. Mas o que mais me cativou foi os gibis. Foi um sobre robôs. Muito da bem. Turma da Mônica Jovem. Eu já li, muito bem. Parabéns, Beatriz, você é muito desenvolvida. Você vai ser nossa acadêmica, viu? Você vai para a Academia de Letras. Muito obrigado, as suas perguntas são maravilhosas. Você é uma aluna nota 10, inteligente e sabida. Precisa de pessoa inteligente e não é sabida. Você é inteligente e é sabida. A minha mãe era professora de língua portuguesa, português naquela época. E a minha mãe, professora Laura Falcão, tem uma escola no município que é Laura Falcão, que é minha mãe. E ela, desde todos nós assim, que nós tínhamos um que leu com 3 anos, leu o jornal, na frente dela, de um jornal na frente dela. E ela tinha Machado de Assis, mas ela me deu um livro para ler que marcou em mim, que eu não esqueço. Foi Capitães de Areia, de Jorge Amado. Isto marcou este romance na Bahia de crianças daquela época abandonadas, que eram comandadas pelo crime, e hoje estão abandonadas ainda, muitas crianças abandonadas. Parabéns, Beatriz. Quero ouvir a palavra da professora Belina. Bom dia aos ouvintes da Umari. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Acompanhando também a Bia, né? Que é uma excelente leitora. Vai mesmo, participa, entendeu? Então nós temos esse projeto desde 2020, desde 2005. Desde 2005. Então, quando eu cheguei lá na escola Santa Teresa d'Ávila, eu apresentei o projeto para a direção da escola e eles acolheram. Eu sempre tive muito apoio nessa parte de desenvolvimento do projeto. Então, eles deixaram assim mesmo, sob a minha responsabilidade, né, o desenvolvimento do projeto, mas eles sempre deram maior apoio, né? Então, desde 2005 que nós fazemos, né, essa escolha do leitor do ano, né? A nossa biblioteca muito bem organizada, professor, ela tem tem empréstimo, tem devoluções, tem carteirinhas da biblioteca. Muito bom. Sabe? E é por lá que nós fazemos que a gente faz a triagem para ver os alunos que mais se destacaram na leitura, né? Que mais livros leram, porque isso aí é um dos itens do projeto. O aluno que lê a maior quantidade de livros, ele também tem que apresentar um resumo de um livro qualquer que ele leu, né? Esse aí é um dos regulamentos. É dos itens do regulamento, né? É um dos itens do regulamento do projeto. Muito bem. Passa o microfone para a dona Érica, por favor, e para a Nicole. Primeiro para a Nicole, dá bom dia. Bora. Bom dia, filho. Bora. Bom dia. Bem aqui. Bota ela para falar no microfone. Fala, bom dia. Bom dia. Você está satisfeita aqui? Sim. Muito bem. Um prazer. A Nicole é a irmã da Beatriz. Com a palavra, dona Érica. Bom dia, né, aos ouvintes. É com um imenso prazer que estou aqui e dizer que eu sou muito orgulhosa da minha bebê. É um projeto assim que eu desconhecia, até que a dona Belina, né, me comunicou que a Beatriz ela ia receber, né, um prêmio porque ela foi uma das alunas que leu um número maior uma quantidade maior de livros, né? E aí eu fico feliz porque a Beatriz entrava na biblioteca porque ela me esperava sair. Eu trabalho na secretaria da escola e ela esperava eu sair. Aí ela foi criando essa paixão pela leitura, né? A gente sempre incentivou ela a leitura. Ela também tem um outro dom, que é o de desenho. Ótimo. Ela desenha muito bem, né? E lá na biblioteca ela se sentia muito acolhida. Porque ela tinha ajuda da dona Belina e a outra colega também, né? Toda a equipe. Toda a equipe, né? Toda a equipe.
E agora eu posso dizer que estou muito feliz e eu espero que ela continue assim, com essa paixão, porque a leitura, eu explico para ela, né? Ela amplia o conhecimento, leva aos lugares desenvolve desconhecidos. Desenvolve a memória. Isso, exatamente. Muito bem. Então ela não puxou para a matemática do Jefferson. O pai dela é professor de matemática, o Jefferson Lourinho. Você gosta de matemática, Beatriz? Gosto. Ah, também. Ela é um completo de inteligência e sabedoria. Alex, tu está me vendo todo encatrapiçado, né? Eu não faço o programa assim, encatrapiçado, de paletó. Eu estou assim porque hoje eu sou presidente da Academia de Letras de Marituba e irei hoje para a Academia de Letras de Ananindeua, a Alanim, que promoverá sessão solene de posse de novos membros lá na UNAMA da BR, né? Na UNAMA da BR. E falar em evento, no dia 4 de dezembro próximo passado, né, quando o padre Paulo Falcão completou 38 anos de sacerdócio de Cristo. Filho de Marituba, o padre Paulo Falcão, meu primo. Hoje ele é vigário da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Batinha, em Belém. O padre Paulo Falcão é também membro da Academia de Letras Maritubense, onde ocupa a cadeira número 18. Segunda-feira, o padre Romeu Ferreira completará 48 anos de sacerdote, com uma missa às 18 horas de segunda-feira na igreja do Menino Deus. 48 anos de Cristo, 48 anos de sacerdote de Deus. Dia 27 de dezembro próximo, a Almari fará a sua confraternização natalina no aprazível canto de eventos do Dr. Arthur Arruda. Comes e bebes típicos da época, músicas com o acadêmico Sebastião Hesque, muita poesia, muitos poemas, teatro, música e danças. Já na terça-feira teremos a confraternização da Procuradoria-Geral do município. Eu sou um dos advogados da Procuradoria, estarei lá, se Deus quiser, na confraternização da Procuradoria do município de Marituba, lá no restaurante Maluco Beleza, na Cidade Nova 8. Vai ser um barato. Aqui o poema. Hoje, na parte das poesias, vamos ler a mensagem que o professor Orlando Tadeu Ataíde Leite mandou para a Beatriz. Que é o exemplo que você está dando, não apenas para Marituba ou para o Pará, mas para todo o Brasil. Uma menina ainda que consegue a proeza de ler dezenas de livros em um país em que as pessoas leem tão pouco. Você mostra o carinho, mostra toda a importância da leitura, hábito que eleva a alma, que faz você viajar, aprender coisas novas, viver aventuras, hábito que facilita o caminho da escrita, porque quem lê tem potencialidade para escrever. Continue, Beatriz, lendo e conserve esse hábito tão saudável, que nos faz crescer como estudantes e como seres humanos. E fazemos um desafio. Que tal em 2026 você voltar ao nosso programa para comemorar seu feito extraordinário de ter lido 100 livros? Fale, Beatriz, a respeito dessa mensagem do professor Orlando. Eu irei me esforçar muito para conseguir ler 100 livros e vim aqui novamente para
este programa maravilhoso. Muito bem, muito obrigado, nossa futura vereadora. Muito bem, muito obrigado. A propósito, Beatriz, o Dom Alberto Taveira Correia, que foi nosso arcebispo hoje, é nosso arcebispo emérito, ele diz que quem lê a Bíblia, o melhor livro do mundo para ler é a Bíblia. Já leu a Bíblia? Eu não tenho em casa, mas eu lembro que eu tinha um livrinho que era Orações para Crianças. Aí mostrava orações do dia a dia. Ao acordar, antes de comer, antes de ir para a escola, antes de dormir, essas coisas. Eu sou catequista, eu tenho Bíblia em casa. Você aceita uma Bíblia? Aceito. Eu vou lhe dar de presente. Pois é, Dom Alberto diz que quem lê a Bíblia 15 minutos por dia, conseguirá lê-la em um ano. Quem lê a Bíblia 15 minutos por dia, de manhã lê 15 minutos. Em um ano você terá lido o Antigo e o Novo Testamento, que é a história do mundo, a história da nossa vida. Tudo da vida está no Testamento, está no Antigo e no Novo Testamento. Se nós seguíssemos a palavra do Senhor, o mundo não estava como está. Então você vai ler a Bíblia que eu vou lhe dar, que você é muito perspicaz, muito inteligente. Canção poema. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse chamar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naqueles rios, na casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, na casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Um certo dia, um tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, também os seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou e após 3 dias
a vida ele voltou, ressuscitado, não morre mais, está junto do seu Pai, pois ele é o Filho eterno, glorioso e triunfante. Deus conosco está, ele é Cristo, a razão da nossa fé, e por isso é Jesus de Nazaré, e um dia voltará. Amém? Amém. A canção de um certo Galileu do Padre Zezinho tem seguintes características. Quem acertar vai comprar um livro de uns acadêmicos para dar de presente para Beatriz. R$50. A canção são 5 alternativas hoje, Alex. São 5 alternativas. Todo sábado, professora Érica, a gente faz aqui esse sorteio. Quem acerta leva R$50. Então, o comando da questão é o seguinte: a canção de um certo Galileu do Padre Zezinho tem as seguintes características. Alternativa A: é uma homenagem lírica à figura de Jesus Cristo, destacando sua origem humilde, seu ministério e o impacto profundo de suas ações e ensinamentos. Alternativa A. Alternativa B: a letra da canção de um jovem Galileu descreve Jesus como um jovem simples e carismático, cuja maneira de amar e se comunicar tocavam profundamente aqueles que o ouviam. C: a canção não termina com a morte de Jesus, mas sim com a festa da sua ressurreição, reafirmando a fé na vida eterna e a presença contínua de Jesus entre nós. Alternativa D: apenas a alternativa B está correta. Alternativa A. Estão corretas as alternativas A, B e C. Alguém já ligou para o programa? 8221-2958. Mande a mensagem e diga qual é a alternativa correta. Recebemos aqui, bom dia, doutor Lázaro e professor Orlando, saudações azulinas. A resposta incorreta é a B. Bom, quem é esse aqui? É o Mauro Penedo. Mauro Penedo. Bom dia, doutor Lázaro, já estou ligado no programa. Quero parabenizar a Beatriz pela leitura de tantos livros e eu acho que a resposta é alternativa né? Vamos ver logo mais quem acertou. Olha, Beatriz, tu está sendo... Vai ser premiada aí, Beatriz. Eu também deveria ganhar a letra C, mas ainda não disse quem ganhou. Essa semana passada. Ainda não disse quem ganhou. Aí embaixo. O Dilton, né? O Dilton disse que é A e B. Depois nós vamos dizer quem foi que ganhou. Vamos agora, vamos ter o nosso apoio cultural, depois nós voltaremos no segundo tempo com mais a beleza da literatura, a atriz da leitura, Beatriz! É o programa Literatura nas Ondas do Rádio e o Marilândia, 8h37. É o Mauro Penedo, ele sempre acerta essas questões aqui, ele já tem uma poupança só de acertar as questões aqui do nosso programa. E ele disse que é a letra
Ele disse, eu acho, olha lá, eu vou considerar a tua questão porque tu és um assíduo. Eu acho que a alternativa é, você acha ou tem certeza? A gente não responde, se responder assim no Enem tá lascado, né? Mas vou considerar que realmente a alternativa é. Estão corretas as alternativas A, B e C, sem dúvida nenhuma. A canção, Um Jovem Galileu, é uma homenagem lírica à figura de Jesus Cristo, essa figura fenomenal de Jesus Cristo, homem humilde, pobre, né, que distribuía a fraternidade, a misericórdia, o amor, o perdão. Entrou na casa de Zaqueu, almoçou com Zaqueu, um impostor, um homem que descumpria a lei. Jesus ia, porque Jesus é amor, Jesus é perdão. A segunda alternativa B descreve como um jovem simples e carismático. É verdade, os grandes reis, os monarcas, os imperadores se passavam para ele, o temiam, com um jovem simples e carismático, dono da palavra, que nem a Bia tem, que falava muito bem, que pregava nas sinagogas, que anunciava a palavra de Deus, que ele é o Deus vivo. Alternativa C, a canção não termina com a morte de Jesus. A morte de Jesus foi uma morte para nos salvar. Ele é a nossa salvação. E como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quem tem fé, quem vive Deus, ressuscitará também. Então as três alternativas estão corretas. Agora o Mauro Penedo, bora tirar 20 contos dele e ficar só com 30, porque ele disse, eu acho. Mas o Mauro Penedo acertou. Mais uma vez o Mauro Penedo acertou. Beatriz, o que você acha de leitura no livro físico de papel e a leitura no celular? Qual é a sua opinião? Tá falando da diferença entre... Você, na sua opinião, qual seria melhor? Na minha opinião, seria melhor na leitura de papel. Muito bem. Por quê? Porque na leitura do celular, nós ainda podemos... na verdade, no celular tem uma luz que é azul, né? Se eu não me engano. Que ela prejudica os olhos. Muito. E no livro de papel, quando eu leio, Beatriz, por exemplo, a minha Bíblia, ela é toda marcada. Eu escrevo, eu marco, eu sublinho. E não pode fazer isso no celular. Você não pode viver um livro no digital. Ninguém pode viver um livro. Ninguém recarrega livro como recarrega celular. Você não recarrega livro. Você recarrega livro relendo mais de uma vez. Aqui você tem que recarregar na tomada. E o livro a gente recarrega no coração. Quando eu fui fazer o curso da catequese, o cônego João Paulo Celestino, quando ele viu a minha Bíblia, ele disse, senhoras, este aqui lê a Bíblia. Porque ela estava toda marcada, toda arriscada, toda marcadinha. E meus livros são todos assim. Meus livros de direito, da ciência do direito, de processo civil, de processo penal, de direito civil, direito penal, direito empresarial, direito bancário, são todos marcados, são todos riscados. Eu escrevo, eu estudo escrevendo. É claro que ninguém pode jamais, que nem o mestre Orlando o mestre Orlando mandou 10 regras para se aprender a ler. E ele é professor de língua portuguesa e de literatura e apresenta o programa junto conosco. Ninguém vai desprezar jamais o celular, o computador, porque aqui pesquisa não tem coisa igual para a gente pesquisar, para a gente consultar. Agora, passar o tempo que Deus nos dá durante o dia só no celular, jamais.
Tanto que, antes de sair a lei nacional que proíbe, que veda o celular nas escolas, eu já tinha proposto para a secretária de Educação que nós fizéssemos aqui no município esta vedação, esta proibição de celular na escola dentro de certas circunstâncias, porque para a pesquisa não tem coisa igual. É rápida, vem na hora, perguntou, se souber perguntar, porque se você não perguntar, pode vir besteira, pode vir coisa errada. Nós, advogados, a maioria dos advogados, estão usando demais a IA, que é a inteligência artificial. Em 5 minutos uma petição vem pronta, mas você tem que adaptar, você tem que ajeitar, porque vem de uma máquina, e a máquina não substitui o pensamento, a máquina não substitui a cabeça, nunca a máquina vai substituir o nosso consciente, nunca, a nossa razão. Fé e razão andam juntas, é a nossa consciência que nos leva à fé. Então, nunca, jamais a máquina vai tirar o seu pensamento. Nunca. Onde Deus está, porque Ele é onisciente, Ele está na nossa cabeça. Ele é onipresente. Ele é onipotente. São as 3 características de Jesus, de Deus: onipotente, onipresente e onisciente. Ele está na nossa consciência, no nosso modo de ser. As pessoas, acontecem as coisas porque aqui nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O subconsciente é o depósito dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são bons, eles são conscientes. Se são maus, se são péssimos, eles são inconscientes. As pessoas são inconscientes as pessoas que praticam o mal. Esse homem é um inconsequente, porque não tem consciência de Deus. É a consciência que nos leva à fé, que nos leva ao amor com o pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua professora, na sua escola. É a consciência limpa, a consciência que Deus nos dá. Quem troca e vai para a consciência do Satanás é que pratica o mal. Quem tem a consciência de Deus pratica o bem. O mestre Orlando, Beatriz, mandou 10 regras para se fazer uma boa leitura. E eu vou passar e depois eu vou pedir a sua opinião. Ele diz, o mestre Orlando: como se envolver com a leitura como se fosse a própria pessoa que escreve. Primeira regra: leia sem pressa, saboreando cada palavra, cada frase, cada página. Segunda regra: se for um texto descritivo, que é aquele que pode apresentar tanto uma pessoa, um lugar, um objeto, coloque-se no lugar do que foi escrito. Aí dá o exemplo, Beatriz. Mariana, uma moça, Mariana, tem 19 anos, cabelos lisos e longos, olhos castanhos e 1,63 m de altura. Isso é um texto descritivo, está descrevendo a Mariana. Pode também ter um texto descritivo: o Remo ganhou o Goiás de 3-1 com 2 golaços do Pedro Rocha. É um texto descritivo. O Paysandu, infelizmente, por falta de estrutura administrativa, não se passou para a Série B e foi rebaixado para a Série C. É um texto descritivo, infelizmente, para a torcida amada, que é uma das maiores torcidas do Brasil, também é do Paysandu. Eu sou paraense, eu queria que ficasse os 2. Infelizmente, só foi um, que é o Clube do Remo. Terceiro: se for uma história, o mestre Orlando diz, coloque-se no lugar da personagem. Pergunte se ela está certa ou errada no que faz na história. Se você agiria ou não como ela. Ou seja, participa da trama, do enredo, pois quem lê é parte do que está lendo. Mestre Orlando. A quarta regra, ele diz, leia como se estivesse comendo um brigadeiro, um doce,
sem pressa, saboreando cada página como se fosse um pedaço desse doce. Pare, pense, reflita sobre o que está lendo, pois o livro espera isso de você. A quinta é a regra do mestre Orlando. Se você estiver lendo um livro sobre as pessoas que vivem nas ruas ou sobre as crianças abandonadas, aí você já tem outra missão, ou seja, refletir, pensar, saber o que está lendo. Coloque-se no lugar dessas pessoas que tanto sofrem e também sofrer com elas, para quando ao vê-las não ter nenhum tipo de preconceito ou discriminação, que são apenas vítimas não culpadas. Sexta, se estiver lendo poemas, procure sentir as mensagens ali presentes, os sentimentos, as emoções, a beleza da literatura expressa no mais íntimo de quem faz poesia. 7. Procure ser também de tudo um pouco, e não apenas aquilo que você gosta e aprecia. A Beatriz falou ainda agora a variedade da leitura dela, né? O mestre Orlando diz: procure também ser tudo de um pouco, e não apenas aquilo que você gosta e aprecia. Leia o seu entorno, uma placa de loja, um outdoor, uma notícia, pois tudo vai lhe dar conhecimento e lhe ajudar na produção do texto escrito. 8. Hoje, a preferência é pelos instrumentos digitais, que são importantes, diz o mestre Orlando. Claro, mas nunca se esqueça de que o livro de papel é o que nos dá mais emoção, que está mais próximo, como se fosse um irmão, um amigo que podemos levar para onde quisermos, que não descarrega, que nem o celular, e nem precisa ligar na tomada para funcionar ou recarregar. A bateria do livro é a vontade de saboreá-lo. A nona regra, o Orlando diz: um livro gera capacidade, enriquece saber, acrescenta conhecimentos. Regra 10. Por tudo isso, só há uma orientação a ser dada: leia, leia, leia sempre. Com a palavra, Beatriz. Eu vou dizer aqui que eu sempre respeito os pontos, não leio com muita pressa e eu sempre leio as imagens também, porque as imagens também são uma leitura. Muito bem, muito bem. Falar em leitura e em conhecimento, a nossa vice-presidente acadêmica Margarete Resk esteve representando a Academia de Letras na manhã de autógrafos no evento Pequenos Autores, Grandes Ilustradores, ontem realizado, promovido pelo Centro de Atendimento Educacional Especializado, e tem como gestora a professora Marta da Silva Oliveira Souza. Uma professora autista apresentou um belíssimo projeto visual descritivo. Foi lançado o primeiro livro com ilustrações feitas também por uma pessoa autista. Uma conquista emocionante que celebra talento, inclusão e sensibilidade. A acadêmica Margarete Resk ficou emocionada com o livro. Isso é espetacular, né? Os autistas escrevendo. Acessibilidade, que coisa magnífica. Nós estamos nos aproximando para o fim do programa. Eu vou passar a palavra à professora Belina para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o Mari nos deu, né, para estar falando sobre o projeto que desenvolvemos na Escola Santa Teresa d'Ávila. E quero, no momento, também agradecer a equipe que eu tenho na biblioteca,
entendeu? Que é uma equipe muito boa, que dá muito apoio aos alunos, não é? A Bia, ela é testemunha disso. E eu espero estar mais outras vezes aqui com vocês para qualquer assunto sobre literatura. Muito obrigado, professora Medina. Foi um prazer para nós, uma alegria, uma imensa alegria ter o nosso programa. Com a palavra, Nicole. Vai, Nicole, diga a sua despedida, diga. Gostou do programa? Então diga, gostei! Gostei. Com a palavra, dona Érica. Bom, agradecer ao convite, né, e que mais crianças possam, né, adquirir esse hábito da leitura, que possam criar interesse e que ano que vem eu, né, possa ter a Beatriz esteja aqui novamente e com mais crianças participando desse lindo projeto que a Escola Santa Teresa oferece. Muito bem, muito bem. E agora, a nossa rainha da leitura, Bia! Com a palavra, Bia! Muito obrigada por essa oportunidade aqui, muito valiosa para mim, que eu amo ler e para estar em um programa eu fico um pouco ansiosa, mas mesmo assim eu fico muito feliz em saber que eu fui notada e eu sou muito especial por isso. Muito bem, você é muito inteligente. Vieram aqui umas alunas do Colégio Nossa Senhora do Rosário e uma tinha 11 anos, ela não conseguiu de jeito nenhum falar no microfone. Nós insistimos. Ela estava ansiosa, estava nervosa. Eu fico nervoso falando aqui, não é? Mas você é muito desembaraçada, viu, Beatriz? Você é muito desembaraçada, muito sabida, muito inteligente, tem um raciocínio rápido. Isso é uma prova, você é um exemplo para os estudantes de Marituba. Porque eu sinto que você é desenvolta porque você lê. Porque você lê. Isso é que nós temos que passar para os nossos alunos. Este exemplo da Beatriz, como o mestre Orlando diz aqui, não é exemplo só para Marituba, mas exemplo para o Brasil e para o mundo. O mestre Orlando diz aqui que você é um exemplo. Você é um exemplo. Eu, quando houver a nona etapa dos meus primeiros poemas, um projeto da Escola Emília Cândido Lima, eu quero levá-la com a sua mãe ou seu pai lá, para você dar um discurso de acadêmica júnior da nossa academia. A partir de agora você faz parte da nossa academia, a Acadêmica Júnior, a Beatriz Gabriele Lourinho. Tá? Parabéns, Gabriele, parabéns. Obrigado. Faça a sua despedida. Obrigado de novo por esse programa. E essa oportunidade que eu tive, eu amei muito. Como eu já disse, eu fiquei um pouco nervosa, mas deu tudo certo no final. E alguns livros, né? Eu posso fazer livros. Eu já sei fazer alguns textos. Muito bem. E o meu sonho também é ser advogada, mas eu também posso continuar sendo a minha carreira de leitora ou escritora. Grande advogada de Marituba, grande vereadora de Marituba, você é vereadora de Marituba. Obrigado, Beatriz, pela sua presença, você me emocionou, muito obrigado. O abraço do programa, o meu abraço vai para os empresários Arnoldo Viana Pereira da Norte Frangos e para o Antônio Amaral de Castro, grandes cooperadores da cultura em Marituba, para a nossa prefeita Patrícia Alencar, a nossa prefeita Barba Bessa, os vereadores, presidente da Câmara Raimundo Carneiro, todos os vereadores. Ontem o governador do estado esteve em nossa cidade com a nossa prefeita, o Helder Barbalho. Um abraço também para a dona Helena, a dona Lúcia não ligou mais, né? A dona Lúcia não ligou mais. E o Brito, lá na entrada do Uriboca. E lá no bairro da Mata, antiga Boa Vista, para a minha amiga Célia. E também vai um abraço para o Everaldo Bitubá e sua esposa. Eu ia saindo da missa domingo, aí um carro encostou em mim e ele disse lá de dentro, eu não conhecia. Olha, eu escuto o programa todo sábado. Mas quem é? Era o Everaldo Bitubá e sua esposa, meus grandes amigos.
Fim de programa, agradecemos a sua companhia em mais um encontro literário aqui na Rádio Mari. Que as palavras de hoje sigam iluminando o seu caminho até nosso próximo programa. Lembre-se, quem lê vive mais de uma vida. Quem escreve deixa um rastro de eternidade. Fique com Deus e até sábado com um novo programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Abraçando a Beatriz, parabéns para a Beatriz! Vá com Deus, você é muito inteligente. Fim de programa.